Tudo o que você precisa saber sobre esporte regional, nacional e internacional, você ouve aqui. Mega Esportes, segunda, quarta e sexta, do meio-dia e 15 até às 13 horas, com a apresentação irreverente de André Augusto, Messias Arruda e Alexandre Ferreira, e transmissão ao vivo pelo Facebook da Mega. Mega Esportes, aqui, na Mega FM. Diferente e surpreendente. Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia para você que está sintonizado aqui na Mega FM 879. Este é o programa Visão Cristã. E eu sou o pastor Daniel Rosisca e vou trazer para você agora a mensagem da palavra do Senhor. Nós vamos falar nesta manhã sobre fé, fé sem limites. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Hebreus 11:6. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, que diz desta maneira: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como é que nós somos verdadeiramente aprovados por Deus? Como é que podemos, de fato, agradar a Deus? Será que é por sermos pessoas boas? Será que porque somos pessoas de bem, que não fazemos o mal para as pessoas, só fazemos o que é bom para os outros? Ou será que é porque guardamos os mandamentos e a vontade de Deus? Será que é vamos agradar a Deus por sermos pessoas religiosas, que vamos todos os domingos para a igreja? É isso que traz a aprovação de Deus para nossas vidas? Ou será que é porque estamos na igreja, todos os cultos, que nós teremos a aprovação de Deus? Não. Não é só por isso. Isso faz parte. Então, pastor, o que eu preciso para se ter a aprovação de Deus? E eu digo que só há um caminho, só há uma forma para agradarmos a Deus e termos a sua aprovação. É através da fé. A única forma de nós recebermos o sorriso de Deus e a aprovação de Deus é através da nossa fé no Deus Pai Criador, a nossa fé no Deus Filho Salvador, a nossa fé no Espírito Santo Consolador. É a nossa fé na Trindade de Deus. Então, quando o escritor de Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus, precisamos raciocinar nesta palavra. Precisamos dar aquela paradinha e pensar no que o escritor está nos dizendo. E o meu convite nesta manhã para você, meu querido ouvinte, é: vamos pensar. Vamos pensar nisso.
Vamos pensar de fato. Vamos raciocinar na palavra para começarmos a entender algumas coisas. Por exemplo, nós podemos ser pessoas excelentes, podemos ter feito grandes coisas, podemos ter galgado muitos degraus da nossa vida, mas sem fé, sem a consciência da fé, nada disso tem importância diante de Deus. Como podemos viver por fé e como aumentar a nossa confiança nesta fé poderosa? É isso que o Espírito Santo quer trazer para nós nesta manhã fria, de 1º de julho de 2024 aqui em Guararema. Hoje seremos desafiados pela fé. Seremos desafiados a mergulhar de forma profunda na fé e vermos coisas que somente a fé chama à existência. Nós vamos aprender pela palavra de Deus, a viver fatos e acontecimentos resultantes de fé. Como quando o Senhor chamou Abraão para sair da sua terra, para sair da sua parentela e ir a uma terra que ainda Deus mostraria. E ele, Abraão, pela fé, se levantou e com todos os seus bens, com todos os seus servos, caminhou para esse lugar que Deus ainda mostraria a ele. Aprender a viver um chamado como este de Abraão é vital para a vida de todo povo crente que quer mais do que uma vida monótona, que quer mais na sua rotina diária. Abraão vivia naquele momento junto com seus familiares uma vida monótona, uma vida de uma rotina diária, todos os dias as mesmas coisas. Mas a partir daquele momento, onde ele exerceu uma fé a um chamado de Deus para algo que ele nem sabia o que seria. Mas ele obedeceu. Ele recebeu aquele chamado e acreditou no Deus que o estava chamando. Será que nós hoje seríamos capazes de exercer uma fé deste nível, a ponto de nos levantarmos e sairmos sem saber para onde nós estamos indo, acreditando que vai dar tudo certo, porque Deus está chamando, Deus está me enviando? Será que teríamos fé para isso hoje? Deixarmos o conforto, a segurança da nossa casa, dos nossos relacionamentos familiares, dos nossos relacionamentos de amigos, para ir para um lugar no qual não fazemos ideia de como será,
Eu não sei onde e nem como será. Será que seríamos capazes? O que hoje você exerce por fé na casa do Senhor? Porque para fazermos, para agirmos no reino de Deus, é necessário que tenhamos fé. Em qualquer que seja o ministério onde vamos agir, nós precisamos ter fé para exercer esse ministério e acreditar que ele vai funcionar, que ele vai dar certo. Você tem respondido aos chamados do Senhor na sua vida? Tem sido obediente à palavra de Deus? E uma pergunta que a maioria não gostam de ouvir: você tem sido um dizimista fiel na casa do Senhor? Como é? Como é que a sua fé tem sido exercida para agradar a Deus? Como é? Deus, de fato, tem sido prioridade em sua vida? Deus, de fato, tem sido prioridade nas suas ações diárias? Nas suas decisões, nas suas mudanças, nos seus posicionamentos? Deus tem sido prioridade? Você pode bater com a cabeça no chão, botar a cara no pó, como diz alguns crentes, ralar os joelhos em oração, subir no monte, amanhecer no monte, pregar a palavra, ensinar a palavra. Se não tiver fé e obediência à palavra do Senhor, não estará agradando a Deus. Serão apenas rituais, tarefas criadas no seu intelecto como se agradasse a você e não a Deus. E a primeira pergunta que se coloca aqui é: cadê a sua fé? Onde está a sua fé no Senhor? Podemos ter fé em outras coisas. Você pode ter fé até em você mesmo. Mas não é esse o meu questionamento nesta manhã para você. O meu questionamento é: cadê? Onde está a sua fé no Senhor? E você pode estar aí: mas pastor, como é que eu faço para ter essa fé? Para aprender sobre isso? Em alguns momentos parece que eu não tenho essa fé que vocês têm. O que acontece, pastor? O que eu posso fazer? Qual é o meio, qual é a fonte para eu entender e desenvolver essa fé que eu tanto ouço falar e até vejo ser manifesta em pessoas da minha convivência diária, mas eu não tenho? O que eu faço, pastor? O apóstolo Paulo nos responde quando ele escreve à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 10, no versículo 17, e ele diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Essa é a receita da Bíblia. Essa é a receita da palavra de Deus para você desenvolver a sua fé. Para você alimentar o seu coração
numa fé no Senhor. Ou seja, a única forma de eu ter fé, segundo a Bíblia, é eu ouvir a pregação. É eu ouvir a pregação pela palavra de Cristo. Porque quando eu ouço a palavra de Cristo, ela abre os meus ouvidos espirituais e vai ao meu coração, se estabelece no meu coração e gera vida, e vida abundante em Cristo Jesus. E a minha caminhada a partir de então se torna diferente. Eu passo a ter um alvo. E esse alvo é Cristo. Eu tenho uma alegria que move o meu coração como um motor, trabalhando, me impulsionando a servir o Senhor, o meu Deus. Há um mecanismo rodando aqui dentro de mim, me movendo, me impulsionando a servir ao Senhor. E aí, então eu quero mudar as minhas atitudes para agradar a Deus. E isso não significa que eu não vou enfrentar dificuldades. Eu vou enfrentar. As dificuldades virão. Queridos, as circunstâncias ruins virão. As tribulações virão. O inimigo vai se levantar. Mas a própria palavra do Senhor nos diz que neste mundo teremos aflições. E nós estamos neste mundo. Mas o Senhor Jesus nos diz: eu venci o mundo. Em Cristo você vai vencer o mundo. Você nesse momento está no meio de uma aflição? Está passando por momentos difíceis? Você está passando por alguma tribulação nesse momento? Creia que pela palavra de Cristo, pela pregação, o Senhor falará com você e através da fé você terá vitória sobre essa aflição, sobre essa tribulação, sobre essa circunstância ruim que você está vivendo neste momento. A Bíblia é a palavra de Deus. E através dela aprendemos a viver por fé. Não é por outra fonte. São pelas sagradas escrituras que nós aprendemos a viver por fé. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais a consciência da fé será alicerçada no meu coração. Entende isso? Quanto mais você ouvir a palavra de Deus pelas sagradas escrituras, mais esta palavra vai ser alicerçada no seu coração. Aleluia. Ainda que coloquemos a cara no pó, ainda que subamos no monte ou tenhamos qualquer outra atitude religiosa, nada disso vai nos servir se não tivermos a direção da palavra do Senhor. Não alcançaremos o desenvolvimento da nossa fé, não. Não é por atos religiosos que alcançaremos fé, não. É pelo ouvir a palavra do Senhor, é por ouvir a palavra pregada de Cristo. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ver isto na ótica de Cristo. Vamos olhar para as Sagradas Escrituras e ver como Cristo também viu atos de fé. Mateus capítulo 9, versículo 27 diz que partindo Jesus dali,
Seguiram-no 2 cegos que clamavam, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Responderam eles: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Amém. O próprio Cristo, quando operava alguma manifestação, ele sempre dizia: conforme a sua fé. Aconteça ou faça de acordo com o que você crê, de acordo com aquilo que está no seu coração. Então, meus amados, de acordo com as Sagradas Escrituras, a nossa fé, nós estamos convencidos que, de acordo com as Sagradas Escrituras, a nossa fé é que nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Amém? As Sagradas Escrituras nos orientam a isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então, de acordo com as instruções, nós estamos convencidos que é de acordo com a nossa fé que nós vamos ver Deus agir na nossa vida. Para Deus me curar de um mal, eu preciso crer, ter fé. Como Jesus falou com esses 2 cegos agora há pouco no texto que nós lemos. Vocês crerem? Crê que eu posso fazer isso? Foi a pergunta de Jesus para eles. E eles responderam: sim, Senhor, nós cremos, nós acreditamos. O Senhor pode, o Senhor pode. Então o Senhor disse: seja-vos feito segundo a vossa fé, segundo aquilo que você crê, que vocês creem. Amém? De acordo com a nossa fé, nós vamos ver muitas respostas de Deus em nossas vidas. Teremos respostas de Deus porque nós cremos que Deus vai fazer, que Deus pode e vai fazer. De acordo com a sua fé, você vai ver quantos milagres, quantas soluções, quantas curas, quantas manifestações abençoadas irão acontecer na sua vida. Já fazem 30 anos que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora, em setembro, vai completar 30 anos que eu levantei minha mão, aceitando, recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. E durante esses 30 anos, muitos milagres, muitas manifestações abençoadas aconteceram em minha vida por fé. Porque eu acreditei, porque eu confiei, eu orei ao Senhor clamando por algo em que eu tinha convicção que Deus poderia fazer, iria fazer e fez. Porque eu criei. A fé é você crer naquilo que não existe como se já existisse. Você vai ver que, de acordo com a sua fé, o quanto Deus vai te usar no ministério, o quanto Deus vai te usar para abençoar outras pessoas com seu testemunho de fé. Todos nós temos um chamado e todos nós somos enviados por Jesus
a proclamarmos a nossa fé para outras pessoas, para que outras pessoas sejam fortalecidas e recebam a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Ainda ontem eu ministrei a palavra do Senhor lá de Mateus 28, 19, onde o Senhor Jesus nos diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer será salvo. Todo aquele que acreditar será salvo. Mas nós, pela fé, é que vamos pregar para as pessoas. É de acordo com a sua fé que você vai exercer o ministério da palavra, de chegar nos seus amigos, nos seus familiares, nos seus vizinhos e dizer a eles que só Cristo salva. Amados, quando nós olhamos à nossa volta, nós temos a percepção de quantas pessoas estão andando por caminhos que não os conduzirão ao céu. Porque esses caminhos que elas estão andando não é Jesus, não é o Senhor. Estão sendo conduzidos por outras entidades, por outros espíritos, por outros deuses, por outras razões. Quando Jesus nos diz que Ele é o caminho, João 14,6, eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que passar disso é engano. São caminhos que não conduzem a Deus, que não conduzem à eternidade, que não conduzem à eternidade do céu. Porque para a eternidade conduz, mas não é a eternidade do céu. E o nosso objetivo, o meu objetivo, por fé, por aquilo que eu acredito nas Sagradas Escrituras, por aquilo que eu acredito no Senhor Jesus, por aquilo que eu acredito no Deus Pai Criador, por aquilo que eu acredito no Espírito Santo, o Consolador, é que só há um caminho, e esse caminho é Jesus. E esse é o caminho que eu falo para você nesta manhã. Por fé eu digo, olha, salvação somente em Jesus Cristo. Se você tem andado por outros caminhos, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte aqui da Mega FM 879, agora são 11 horas e 56 minutos e eu digo para você, pare aonde você está. Retorne. Retorne para o Senhor Jesus. Busque orientação. Muitas pessoas estão hoje desorientadas, desacreditadas, não têm fé nem em si mesmo, porque não receberam uma orientação bíblica, não receberam uma orientação das Sagradas Escrituras, estão seguindo caminhos que não conduzirão à eternidade do céu, mas os conduzirão à eternidade da perdição. Meu querido ouvinte, se você tem dificuldades para isso, entre em contato comigo. Você pode falar conosco aqui na rádio, aqui através dos estúdios, pelo WhatsApp 933774134. Eu terei imenso prazer em me comunicar com você, falar dos caminhos em que você deve seguir para chegar à eternidade do céu. Porque a chave de um bom relacionamento com Deus é crer nele, ter fé, confiar na palavra do Senhor Jesus, para ver a sua fé se alargar na tua vida, abrir perspectivas novas que você não tinha até então, alargar suas fronteiras, te levar a um patamar mais alto no seu relacionamento com Deus. 2 Coríntios capítulo 13, no versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Faça um exame pessoal seu. Qual
Qual é a sua fé? A sua fé tem te conduzido para onde? Eu tenho percebido que fé conduz pessoas a adorar animais, a adorar estrelas, astros, a adorar entidades espirituais malignas. A sua fé tem te conduzido aonde? E o meu convite nesta manhã é que a sua fé te conduza a Cristo, a Jesus, ao Deus Pai Criador, ao Espírito Santo Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos conduz. Que a sua fé possa gerar ações em tua vida de forma concreta, de forma absoluta, que os teus pensamentos, as tuas mãos, as tuas pernas caminhem para viver de acordo com as normas do reino de Deus, para trabalhar na obra de Deus, de Jesus, no evangelismo, na assistência aos necessitados da palavra de Deus. Não podemos viver por nós mesmos, amados. Não. Pelos nossos pensamentos positivos, não. Nós precisamos viver por uma experiência de fé no Cristo, no Senhor e Salvador. Amém? Que esta palavra possa fazer eco no seu coração durante essa semana. Que você possa receber esta palavra e ter sede de Deus. Querer agradar a Deus. Confiar, acreditar, ter fé. Desenvolver uma fé neste Deus Todo-Poderoso que nos criou e que enviou o seu Filho para nos dar um caminho para chegarmos até Ele. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, tenha um mês abençoado, tenha um inverno abençoado. Amém? Louvado seja Deus, até segunda-feira.